A pecuária de corte moderna atingiu tetos genéticos e nutricionais históricos. Mas a lucratividade real do sistema agora depende de um fator invisível: o conforto do animal. Ignorar o ambiente que cerca o rebanho é aceitar perdas diárias na balança e no gancho. Neste documentário técnico, vamos destrinchar a ciência da ambiência aplicada à bovinocultura. Dos fatores climatológicos às estruturas físicas, cada detalhe dita o custo da arroba. Começamos derrubando o maior mito do manejo tropical: a falsa crença de que o gado criado a pasto no trópicos é imune ao estresse. Mesmo as raças zebuínas sofrem penalizações metabólicas severas sob calor extremo. As mudanças climáticas globais tornaram o estresse térmico um desafio de 12 meses por ano. Para entender como mitigar esse cenário, precisamos primeiro olhar para dentro do organismo bovino. Bovinos são animais homeotérmicos. Eles demandam energia constante para manter o equilíbrio térmico. Quando as variáveis ambientais quebram esse limite, o foco biológico muda da produção para a sobrevivência. A ambiência divide-se em 3 pilares fundamentais. O primeiro deles é o microclima. Temperatura do ar, umidade relativa, radiação solar e velocidade do vento jogam juntos. A interação dessas 4 forças dita o índice de temperatura e umidade, o chamado ITU. A partir do ITU de 72, o desempenho biológico de corte já começa a ser sabotado. O segundo pilar envolve a engenharia e a infraestrutura das instalações da propriedade. A qualidade do piso, o desenho das cercas, a inclinação das rampas e o espaço por cabeça. Instalações mal projetadas agem como geradas crônicas de estresse físico e lesões mecânicas. O terceiro pilar, frequentemente esquecido, trata da dinâmica social e do manejo humano. Bovinos são animais gregários e estruturam hierarquias rígidas e dominância dentro do lote. O estresse social provocado por lotes superpovoados ou manejo agressivo destrói a conversão alimentar. Quando esses 3 pilares entram em colapso, a biologia do animal responde imediatamente. Vamos entender o primeiro sinal de alerta disparado pelo organismo: os mecanismos de dissipação. Ao contrário dos humanos, os bovinos possuem baixa eficiência na perda de calor pelo suor. Sua principal via de resfriamento é a respiratória, através do aumento da frequência cardíaca e do ofego. Esse processo, chamado de perda calórica por evaporação latente, exige um esforço muscular imenso. A energia metabólica que deveria ser usada para produzir carne é desviada apenas para o ato de respirar. Nesse ponto, a escolha da genética da fazenda dita a velocidade do impacto. Os zebuínos trazem na evolução características morfológicas brilhantes para o clima tropical. Sua maior superfície corporal por unidade de peso facilita a perda calórica passiva para o ar. Já os taurinos puros carregam pele mais espessa, pelos densos e menor tolerância natural ao calor. O heterose e o cruzamento industrial entregam excelente precocidade, mas cobram alta exigência de ambiência. Sem intervenção artificial na estrutura física, o potencial genético do cruzamento premium é desperdiçado. A tomada de decisão eficiente começa ao entender a curva biológica do apetite. Vamos analisar o que acontece com a alimentação quando o termômetro do confinamento estoura. A digestão dos alimentos pelos ruminantes é uma usina geradora de calor interno. Esse fenômeno fisiológico é classificado pela nutrição como incremento calórico. Sob estresse térmico, o hipotálamo bloqueia o apetite para evitar o superaquecimento interno do corpo. O resultado prático e imediato é a queda severa na ingestão de matéria seca voluntária. Com menos nutrientes entrando no sistema, o planejamento nutricional da fazenda quebra por completo. O ganho de peso diário estabiliza e, em casos extremos de descaso, o animal começa a perder carcaça. Paralelamente à perda de apetite por sólidos, a demanda hídrica cresce exponencialmente. Um animal sob estresse por calor pode consumir até 2 vezes mais água do que em condições normais. Se a água fornecida estiver quente ou contaminada, o animal recusa o consumo e agrava o quadro térmico. A limpeza cirúrgica dos bebedouros é a estratégia de ambiência física mais barata e eficiente disponível. Água fresca e abundante funciona como um radiador biológico interno para o lote de corte. Controlar o clima e a água é o passo inicial. O próximo desafio mora no chão que o boi pisa. Entramos no pilar físico da ambiência, analisando o impacto do solo na eficiência energética. A formação de lama excessiva nos currais e piquetes é um ralo de dinheiro para o produtor. Caminhar na lama
Em vez de converter energia em músculo, o animal queima calorias apenas para conseguir chegar ao coxo. Além do cansaço crônico, a umidade constante da lama amolece a sola dos cascos bovinos. Abre-se a porta de entrada para patógenos causadores de pododermatites e claudicação severa. Um boi que manca é um boi que não come. O prejuízo sanitário se transforma em prejuízo zootécnico. O investimento em terraplanagem correta e drenagem de piquetes elimina a lama e protege o patrimônio podal. Garantir um solo seco para o descanso eleva o tempo de ruminação deitada, maximizando a absorção de nutrientes. Mas o conforto físico do piso perde o sentido se o dimensionamento linear de coxo for negligenciado. A falta de espaço físico gera disputas sociais violentas, favorecendo apenas os dominantes. No próximo bloco, entraremos na bioquímica oculta do estresse agudo e seu impacto direto na qualidade da carne. Entramos agora nos bastidores invisíveis do organismo bovino sob estresse agudo e crônico. Quando o ambiente desafia o animal, o sistema nervoso ativa as glândulas adrenais imediatamente. A liberação maciça de cortisol e adrenalina altera o metabolismo basal de forma violenta. A frequência cardíaca dispara e a pressão arterial se eleva para bombear oxigênio aos músculos. O cortisol em excesso age como um poderoso imunossupressor, desarmando as defesas naturais. Animais estressados contraem complexos respiratórios bovinos com muito mais facilidade e frequência. O custo com tratamentos curativos explode, corroendo a margem de lucro projetada por arroba. Além da imunidade, o estresse hormonal ataca diretamente as reservas energéticas do músculo. O glicogênio muscular é o combustível estocado que o boi utiliza para suas atividades básicas. O estresse crônico queima esse estoque de forma precoce, esvaziando os reservatórios biológicos. Se o estresse atinge o pico poucas horas antes do abate, o desastre comercial está desenhado. Precisamos entender como o músculo se transforma na carne consumida pelo mercado. Após a sangria, as células musculares entram em processo de glicólise anaeróbica para sobreviver. Nessa fase, o glicogênio remanescente é convertido em ácido lático dentro da carcaça. O acúmulo de ácido lático é responsável por reduzir o pH da carcaça de forma controlada. Em condições perfeitas de conforto, o pH deve atingir valores entre 5,4 e 5,6. Esse declínio controlado ativa enzimas que amaciam as fibras musculares naturalmente. O resultado é uma carne macia, com cor atraente e excelente capacidade de retenção de água. Mas se o boi gastou o glicogênio antes do abate devido ao estresse, a acidez não ocorre. O pH estacionado acima de 5,8 gera um defeito severo na qualidade do produto. A indústria classifica internacionalmente essa anomalia como carne DFD, escura, firme e seca. Visualmente, o bife perde o brilho, apresentando uma coloração escura que afasta o consumidor final. Ao paladar, a carne torna-se extremamente dura e seca, destruindo o valor gastronômico do corte. Carcaças diagnosticadas como DFD são severamente penalizadas e desvalorizadas pelos frigoríficos. O produtor perde dinheiro na hora do acerto de contas por falhas cometidas no manejo de campo. Além da estética, o pH alto acelera de forma drástica a proliferação de bactérias deteriorantes. O tempo de prateleira, ou shelf life, despenca, inviabilizando a exportação para mercados premium. Países europeus e asiáticos rejeitam lotes com desvios mínimos de pH corporal. A carne DFD é o sintoma final de uma pecuária que ignorou a ambiência desde o pasto. Mas os prejuízos da falta de conforto térmico começam muito antes, na reprodução. Nas fêmeas, o estresse por calor sabota diretamente a eficiência da taxa de natalidade. Temperaturas internas elevadas alteram a morfologia e a viabilidade celular dos ócitos maternos. Ocorre o bloqueio da fixação uterina, resultando em reabsorção ou mortalidade embrionária precoce. As matrizes entram em anestro profundo, estendendo o período de dias abertos na prioridade. O aumento do intervalo entre partos reduz o número de bezerros desmamados por ano na fazenda. Nós machos, os efeitos do estresse ambiental são igualmente severos para a fertilidade. Para produzir espermatozoides viáveis, os testículos precisam operar abaixo da temperatura corporal. Quando o touro enfrenta calor extremo continuado, esse mecanismo de contracorrente térmica falha. O calor degrada o processo de espermatogênese, gerando sêmen com altas taxas de defeitos patológicos. A motilidade celular despenca, tornando o touro temporariamente infértil ou subfértil. A libido do campo desaparece. O animal prefere buscar sobrevivência a realizar a cobertura das fêmeas. A taxa de prenez
Mitigar o calor na reprodução é garantir a reposição e a evolução genética contínua do rebanho. Cada bezerro perdido por estresse térmico dos pais representa menos uma arroba no futuro. Somados todos esses fatores, o estresse ambiental é o maior ladrão oculto de eficiência do agro. Mas os desafios de ambiência mudam de formato dependendo do sistema de produção adotado. Vamos analisar as armadilhas específicas de ambiência no confinamento e a pasto. Começamos avaliando os gargalos de alta densidade populacional nos sistemas intensivos. No confinamento, a alta densidade por metro quadrado potencializa a troca de calor por radiação corporal. Mesmo na sombra, os animais se aquecem mutuamente se o espaço físico por cabeça for insuficiente. A ausência de umidade gera nuvens de poeira que irritam as vias aéreas superiores do rebanho. Em sistemas confinados fechados, o acúmulo de gases tóxicos torna-se uma ameaça real. Altas concentrações de amônia oriundas da urina queimam a mucosa cocular e respiratória dos bois. O ar saturado reduz a oxigenação celular, deixando o rebanho letárgico e sem apetite. A renovação constante do ar por ventilação mecânica é obrigatória nesses ambientes de ponta. Deixamos o galpão para avaliar o cenário oposto, o estresse calórico que ansiedade de pastagens abertas. A pasto, a falta de árvores força o animal a caminhar quilômetros sob radiação direta. As caminhadas nas horas mais quentes elevam a temperatura central a níveis críticos. O rebanho busca alternativas drásticas de resfriamento, prejudicando o manejo sanitário padrão. No próximo bloco, entraremos nos conflitos sociais e no impacto das estruturas físicas de coxo. Iniciamos a análise do terceiro bloco, focando na dimensão física da linha de trato. O dimensionamento linear de coxa por cabeça é a métrica que define a paz ou a guerra no lote. Espaço insuficiente força o confinamento de animais em disputa direta pela alimentação diária. A escassez de espaço ativa o comportamento dominador dos indivíduos mais fortes do rebanho. Os dominantes bloqueiam o acesso à ração, consumindo mais do que a cota nutricional planejada. Os animais submissos recuam por medo, alimentando-se apenas das sobras com menor valor nutricional. Esse consumo desigual gera o fenômeno da segregação da dieta no pulstone de trato. A despadronização do lote torna-se evidente no momento estratégico da pesagem zootécnica. Animais superengordados misturam-se a animais magros, quebrando o padrão exigido pela indústria. Ao aumentar o espaço linear de coxo para 30 centímetros por cabeça, neutraliza essa disputa social. Com um espaço confortável, todos os animais se alimentam simultaneamente, uniformizando o ganho diário. O mesmo rigor métrico aplicado aos coxos deve ser estendido aos bebedouros da fazenda. Bebedouros com baixa vazão de água geram filas intermináveis e estresse social severo. Após o consumo do trato, o gado busca água em massa, exigindo reposição instantânea da boia. O sistema hidráulico deve ser dimensionado para atender o pico de consumo sem esvaziar o reservatório. O perímetro de acesso ao bebedouro deve permitir que múltiplos animais bebam sem se tocarem. Acesso livre e rápido diminui o tempo de permanência na área, liberando espaço para os submissos. Investir em tubulações de grande diâmetro e boias de alta vazão blinda a hidratação do lote. A proteção do piso ao redor das estruturas de água evita a formação de atoleiros crônicos. Pisos firmes transmitem segurança ao bovino, estimulando o consumo frequente de líquidos. Quanto mais água de qualidade o boi consome, maior é o seu apetite para a matéria seca. Superadas as barreiras físicas estruturais, entramos na dinâmica do comportamento social. A mistura frequente de animais que não se conhecem quebra a ordem social do rebanho. Inicia-se um ciclo cronológico de brigas e perseguições para definir o novo líder dominante. Essas disputas físicas consomem energia nobre e geram estresse psicológico agudo no lote. O risco de lesões musculares, fraturas ósseas e acidentes operacionais cresce exponencialmente. Durante o período de estabilização social, o ganho de peso diário do lote é temporariamente zerado. A estratégia correta manda formar lotes homogêneos e mantê-los fechados até o dia do abate. A estabilidade social tranquiliza o rebanho, direcionando o foco biológico para o descanso e ruminação. O estresse social provocado pelos próprios animais é agravado se a equipe de vaqueiros for violenta. Gritos, pauladas e o uso de ferrões elétricos destroem a relação de confiança entre homem e bovino. O medo ativa o instinto de fuga ou ataque, tornando o manejo extremamente perigoso para a equipe. O trauma psicológico do manejo agressivo fica gravado na memória de longo prazo do rebanho.
Nas pesagens seguintes, os animais entram no curral com níveis pré-elevados de estresse e cortisol. Quebrar esse ciclo exige a conversão urgente para técnicas modernas de manejo racional. O desenho inteligente das instalações utiliza o comportamento natural do boi a favor do fluxo. Paredes cegas impedem que o gado enxergue distrações externas, mantendo foco na pista de caminhada. A contenção firme e silenciosa imobiliza o animal sem machucar, agilizando os procedimentos sanitários. A eliminação de ruídos metálicos agudos afasta o estado de alerta de perigo do rebanho. O manejo silencioso pacifica o lote, facilitando o trabalho e garantindo precisão das dosagens. Inversamente ao que se pensa, o manejo racional é mais rápido do que o manejo baseado na força. O rebanho retorna ao pasto sem traumas, mantendo a rotina de consumo sólida e inalterada. Valorizar o bem-estar dos funcionários é o primeiro passo para garantir o bem-estar dos animais. A capacitação contínua em manejo nada nas mãos transforma a cultura operacional da propriedade. Essa tranquilidade operacional deve ser mantida até o elo final da cadeia, o embarque pré-abate. O transporte rodoviário representa um dos momentos mais críticos de estresse físico acumulado. Pisos escorregadios ou superlotação dentro da gaiola provocam quedas e pisoteamentos fatais. Garantir frotas modernas com suspensão a ar e proteção solar direta reduz o desgaste do rebanho. O tecido lesionado é completamente extirpado pela inspeção sanitária, gerando perda direta de quilos. Os hematomas atacam as regiões anatômicas mais valiosas da carcaça, destruindo o rendimento de gancho. Milhões de reais são desperdiçados anualmente na indústria por pura negligência logística de campo. Treinar motorista e planejar rotas de viagens foge do amadorismo e blinda a qualidade da carne. O repouso adequado nos currais do frigorífico permite a recuperação homeotérmica antes da linha. A aspersão pré-abate acalma o rebanho, limpa o couro e estabiliza a frequência respiratória. Garantir a integridade física do boi até o último segundo é a assinatura da pecuária de excelência. Unir infraestrutura física inteligente e manejo racional zera as perdas comerciais ocultas. O mercado global recompensa o produtor que entrega carne livre de defeitos ou estresse. Compreendidos os problemas biológicos e estruturais, avançamos para soluções práticas de mitigação. No próximo bloco, veremos a engenharia bioclimática aplicada, sombras, aspersão e sistemas combinados. Entramos na dimensão prática das soluções, analisando as estruturas de engenharia climática. O sombreamento artificial em confinamento surge como a barreira mecânica número 1 contra o sol. Telas de polietileno de alta densidade devem garantir no mínimo 80% de bloqueio solar. O dimensionamento correto exige o cálculo exato da projeção da sombra ao longo do movimento do dia. A sombra deve caminhar pelo piso para permitir a secagem natural do solo e evitar focos de lama. Garantir 4 metros quadrados de sombreamento por cabeça elimina o estresse por radiação direta. A temperatura do piso sob a tela despenca, criando um microclima confortável para o lote descansar. Animais protegidos pela sombra mantêm a frequência de visitas ao coxo mesmo nos horários críticos. O consumo de ração estabiliza, blindando a curva de ganho de peso diário contra ondas estivais. Para sistemas ultra-intensivos, o sombreamento deve ser associado à hidroeletromecânica. Sistemas de aspersão dinâmica lançam jatos intermitentes de água para encharcar o couro do animal. A gota grossa atravessa a barreira de pelos, atingindo diretamente a epiderme do boi. Logo após o molhamento, os ventiladores entram em ação, acelerando a taxa de evaporação forçada. A evaporação mecânica rouba energia térmica da pele, resfriando o sangue circulante instantaneamente. O ciclo técnico ideal alterna 1 minuto de aspersão com 4 minutos de ventilação contínua. Esse choque térmico controlado derruba a temperatura central do lote sem causar estresse hídrico. Sensores inteligentes acionam o sistema apenas quando a temperatura ambiente ultrapassa 25 graus. A automação climática economiza água e energia elétrica, maximizando a eficiência operacional líquida. A climatização mecânica transforma o confinamento tropical em uma usina estável de produzir carne. Deixamos a engenharia artificial para analisar a tecnologia mais sustentável do campo, a sombra natural. A integração lavoura-pecuária-floresta representa o ápice da bioclimatologia aplicada a pasto. As linhas de árvores plantadas com orientação leste-oeste criam corredores contínuos de sombra natural. O rebanho pasteja protegido da radiação direta, eliminando os picos metabólicos de estresse por calor. As árvores realizam evapotranspiração foliar constante, reduzindo a temperatura ambiente do piquete em até 5 graus. O sombreamento filtrado melhora a qualidade nutricional do capim, elevando os teores de proteína bruta.
O animal O conforto térmico natural eleva o tempo de pastejo diário dos animais nas horas tradicionalmente quentes. Animais criados em sistemas silvipastores apresentam ganho de peso até 20% superior ao pasto comum. A fazenda diversifica sua receita financeira através da comercialização futura de madeira e créditos de carbono. O sistema habilita a propriedade a certificar sua produção sob o prestigiado selo Carne Carbono Neutro. Essa certificação socioambiental valoriza o produto de corte, abrindo mercados de altíssimo valor agregado. Unir a sustentabilidade ecológica à rentabilidade animal é a meta central da pecuária do futuro. A presença de árvores enriquece a matéria orgânica da terra, fixando nitrogênio e retendo umidade. Evita-se a degradação das pastagens, mantendo a capacidade de suporte da fazenda estável por décadas. O ecossistema equilibrado protege os recursos hídricos locais contra a evaporação excessiva solar. O sombreamento natural comprova que a natureza bem manejada trabalha a favor do caixa do produtor. A engenharia ecológica do pasto avança com a aplicação do pastoreio rotacionado intensivo. A engenharia ecológica do pasto avança com a aplicação do pastoreio rotacionado intensivo. O rebanho muda de piquete de forma voluntária, sem estresse, gritos ou correria operacional. Os animais encontram a altura de entrada ideal do capim, colhendo o máximo de nutrientes por bocado. O período de repouso absoluto permite a restauração acelerada das reservas energéticas da planta. Maximiza-se a produção de matéria seca por metro quadrado, elevando a taxa de lotação por hectare. O produtor dobra a produtividade da terra sem precisar desmatar um único palmo extra de floresta. A alta densidade nutricional do capim encurta o tempo de pastejo, ampliando as horas de descanso. As estratégias de pasto e sombra ganham suporte definitivo com a nutrição estratégica aditiva. O uso de aditivos ionóforos e leveduras vivas na dieta otimiza a ecologia microbiana ruminal. Os aditivos reduzem a produção endógena de gás metano e mitigam o incremento calórico da digestão. O animal digere a fibra, gerando menos calor interno, protegendo seu equilíbrio térmico sistêmico. Afasta-se o risco de acidose ruminal subclínica, mantendo a absorção de nutrientes estável e segura. A precisão nutricional complementa as melhorias estruturais de engenharia bioclimática e manejo. Sombras, aspersão, pasto rotacionado e aditivos formam um escudo tecnológico contra o estresse. Investir nessas ferramentas é transformar a fazenda tradicional em uma indústria pecuária de alta performance. O resultado final é medido em carcaças pesadas, bem acabadas e bonificadas pelos programas industriais. Para gerenciar esse ecossistema complexo, entra em cena a tecnologia da pecuária de precisão. Sensores e softwares assumem o controle, transformando o campo em um ambiente guiado por dados puros. No próximo bloco, veremos como brincos eletrônicos, inteligência artificial e telemetria controlam o rebanho. Iniciamos o quinto bloco desvendando a revolução provocada pela pecuária digital de precisão. A identificação por radiofrequência, ou RFID, substitui em definitivo a antiga marcação a ferro quente. Antenas captam o sinal do chip eletrônico do brinco sem necessidade de imobilizar o boi no tronco. O histórico individual de peso, vacinas e genealogia é atualizado em tempo real no banco de dados. Eliminam-se os erros humanos de digitação manual e anotações rasuradas em cadernetas de campo. O tempo gasto no processamento zootécnico do rebanho cai pela metade, reduzindo o custo operacional. A telemetria avança com o uso de colares equipados com sensores ópticos de atividade ruminal. O sensor monitora os minutos diários de ruminação, gerando alertas precoces de anomalias de saúde. Uma queda brusca na ruminação sinaliza estresse térmico ou início de patologia 24 horas antes do sintoma. A intervenção veterinária torna-se cirúrgica e preventiva, minimizando o uso de medicamentos caros. Câmeras infravermelhas acopladas a drones realizam um monitoramento termográfico aéreo do rebanho. O gestor identifica manchas térmicas de calor no lote sem precisar entrar fisicamente no piquete. A pesagem voluntária em coxos inteligentes representa a fronteira final da pecuária digital. Toda vez que o animal vai beber água ou consumir o trato, seu peso é registrado automaticamente. O sistema calcula o ganho de peso diário individual contínuo, sem causar estresse de curral mecânico. Animais que não estão respondendo à dieta concentrada são detectados e apartados eletronicamente. A apartação eletrônica automatizada dispensa a força dos peões, organizando os lotes com perfeição. Os dados de peso alimentam o software de nutrição, que ajusta os níveis diários da dieta de trato. Evita-se o desperdício de insumos nobres como milho e farejo de soja, otimizando a conversão do lote. A margem líquida por animal cresce à medida que a precisão digital elimina o amadorismo prático.
A pecuária base. O controle escrito DPS custos por @ garante a segurança patrimonial e a expansão do negócio. A sustentabilidade ambiental converteu-se no maior ativo comercial da pecuária tropical brasileira. Somos a potência alimentar global e lideramos o mercado com ciência, tecnologia e respeito ecológico. Garantir a rastreabilidade digital total do processo atende à exigência ética do consumidor moderno. O sucesso da porteira para dentro nasce da valorização das pessoas e do respeito à biologia animal. Para o produtor que deseja iniciar a transformação hoje, estabelecemos um cronograma técnico mestre. A fase 1 foca no diagnóstico estrutural e na calibração imediata do espaço linear de coxo. A fase 2 implementa o sombreamento estratégico nos piquetes de terminação e maternidade crítica. A fase 3 revisa o sistema hidráulico de fazenda, garantindo alta vazão e boias de alta pressão mecânica. A fase 4 promove o treinamento intensivo da equipe operacional em técnicas de manejo racional. Extingue-se a violência do curral, pacificando o rebanho e zerando os hematomas de carcaças pré-abate. A fase 5 introduz a pecuária digital de precisão através de brincos RFID e softwares integrados. A implantação gradual mitiga o impacto financeiro inicial, garantindo o fluxo de caixa sempre saudável. Os resultados práticos na balança validam o investimento, financiando as etapas seguintes do projeto. A fazenda blinda sua operação contra intempéries climáticas, garantindo previsibilidade de entrega anual. Cada lote enviado ao frigorífico representa o sucesso de um sistema que respeita a ciência e a técnica. O consumidor final saboreia um produto macio, suculento, seguro e ambientalmente responsável. A sustentabilidade econômica do sistema exige a manutenção escrita de um escudo de biosseguridade. Controlar o acesso de veículos e visitantes afasta a entrada de patógenos externos perigosos ao rebanho. Manter a cadeia de frio das vacinas obrigatórias assegura a máxima eficiência vacinal no lote. O controle estratégico de ectoparasitas livra o gado de infestações esfoliantes de carrapatos e moscas. Eliminar o parasitismo crônico limpa a via metabólica, direcionando energia pura para a engorda. A adoção rigorosa de quarentena para novos lotes impede a disseminação interna de sustos clínicos. O status sanitário de excelência valoriza o rebanho, consolidando a marca da fazenda no mercado agro. Exames coprológicos periódicos validam a eficiência do protocolo de vermifugação estratégica adotado. A limpeza cirúrgica das instalações de manejo reduz os riscos de contaminações cruzadas mecânicas. A sanidade impecável trabalha em perfeita sinergia com o conforto térmico e a nutrição de precisão. O fechamento perfeito desse tripé zootécnico destrava os maiores índices de lucratividade do setor. A pecuária brasileira evoluiu e o futuro pertence aos produtores que lideram através do conhecimento. O mercado consumidor moderno não avalia apenas o preço, exige ética, transparência e respeito animal. A rastreabilidade total permite ao cliente enxergar a história e a origem do alimento na gôndola. Certificar as boas práticas de ambiência atrai a fidelidade de nichos de mercado de alto poder aquisitivo. Cortes certificados por bem-estar animal alcançam bonificações de preço que dobram a margem operacional. A adequação aos padrões humanitários de criação deixou de ser diferencial e tornou-se barreira de entrada. Propriedades que se antecipam às regulamentações blindam suas exportações contra embargos comerciais futuros. A conformidade legal e ética protege o patrimônio e valoriza o valor de mercado da propriedade rural. Proporcionar uma vida digna ao rebanho é o compromisso moral e técnico do pecuarista do século XXI. O respeito às necessidades biológicas do boi retorna em formato de quilos extras na balança comercial. A ciência comprova de forma categórica: bem-estar animal é a ferramenta de lucro mais poderosa do agro. Chegamos ao final da nossa jornada técnica, com a certeza de que o futuro da carne já começou. Assuma o controle dos dados da sua fazenda. Use a tecnologia a seu favor e lidere a revolução do setor. A pecuária de corte brasileira consolida sua liderança mundial, aliando respeito ecológico e eficiência métrica. Garantir o conforto do rebanho é o caminho mais rápido, seguro e barato para expressar o teto genético. A ruminação estável sinaliza o perfeito equilíbrio térmico e social, alcançando pelo manejo inteligente. O ganho de peso diário atinge metas históricas, reduzindo o ciclo cronológico total de produção da arroba. A queda cirúrgica do pH afasta em definitivo o risco comercial do surgimento de carnes duras e escuras. A queda cirúrgica do pH afasta em definitivo o risco comercial do surgimento de carnes duras e escuras. O produto final ganha maciez, suculência e o maior tempo de prateleira exigido pela rede de varejo premium. Modernizar a infraestrutura e treinar a equipe operacional é blindar o caixa da fazenda contra ricos climais. Pecuária com dados puros e respeito biológico é a assinatura do produtor que lidera o agronegócio moderno. Faça parte da evolução do setor. Invista em ambiência, colha alta performance e blinde seus lucros.
Use a ciência a seu favor. Transforme dados em arrobas e nos vemos na liderança do mercado.